Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a solenidade de Corpus Christi. Essa solenidade também é chamada de Corpus Domini, ou seja, corpo de Cristo ou corpo do Senhor. Mais do que uma reflexão sobre o Evangelho de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre a solenidade de hoje e sobre a Eucaristia. Essa solenidade é colocada 60 dias depois da Páscoa da Ressurreição, porque 50 dias depois é Pentecostes. Depois de Pentecostes nós temos a solenidade da Santíssima Trindade, que foi domingo passado. Aí nós temos na quinta-feira a solenidade de Corpus Christi. E depois vamos ter na sexta-feira a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. São essas três solenidades logo depois de Pentecostes e aquela de conclusão do ano litúrgico de Cristo Rei, que são as solenidades do mistério de Cristo que acontecem no tempo comum. Da onde vem a tradição dessa solenidade de Corpus Christi? No ano 1264, um sacerdote celebrava, vizinho a uma cidade italiana de Orvieto, a cidade de Bolsena, e enquanto celebrava a Eucaristia, veio para ele a dúvida sobre a presença de Cristo no pão e no vinho. Então, começou da Eucaristia a sair sangue e a inundar todo o corporal. Então, naquela ocasião, o Papa era o Papa Urbano IV. E ele estava morando em Orvieto, determinou que se trouxesse o corporal em procissão para a cidade de Orvieto. Ainda hoje está esse corporal ali. Mas na história deste Papa, antes, quando ele era um sacerdote, uma vidente falou para ele que de Jesus ela tinha recebido a manifestação do desejo que se instituísse uma festa para celebrar a sua presença em nosso meio através do pão e do vinho. Então ele teve esse desejo no seu coração e quando soube daquilo que aconteceu em Bolsena, ele determinou que se fizesse a procissão para Orvieto, e essa é considerada a primeira procissão de Corpus Christi. Então, esse corporal conservado na igreja de Orvieto até hoje, em 1264 foi essa procissão, e naquele mesmo ano o Papa instituiu a procissão de Corpus Christi, o dia de Corpus Christi, para celebrar o mistério da Eucaristia. Veja que é uma solenidade que o tema é um pouco diferente daquilo que nós temos na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, a Eucaristia ela é relacionada com o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não é uma celebração da glória da Eucaristia. Tanto é que os sinos da Quinta-feira Santa se tocam pela última vez do Glória, e a procissão do final da missa é uma procissão sem um ostensório, uma procissão que já é uma antecipação da dor da paixão. Por que é importante a Quinta-feira Santa? Porque
Se nós não tivéssemos a doação de Jesus na Eucaristia, um sacrifício que chamamos incruento, sem dor, nós não compreenderíamos o sacrifício cruento, aquele da cruz, aquele com dor. Ou seja, na Eucaristia, Jesus antecipa a sua doação e profetiza a sua cruz. E por isso que os cristãos nunca tiveram dúvida que a morte de Cristo foi uma doação livre, que ele aceita por amor a nós. Não foi um episódio, sabe? Quando uma pessoa morre até de um modo trágico, você pode ficar com uma dúvida assim, mas de fato, ele estava se doando nesse episódio? Ou então era uma coisa que aconteceu por acontecer, ele não tinha como fugir, então por isso aconteceu. Então, a Eucaristia nos permite interpretar o que é a paixão, morte e ressurreição. Mas, no dia de Corpus Christi, a leitura que fazemos da Eucaristia é diferente. É uma leitura gloriosa. É a Eucaristia que é levada em procissão, e vem a tradição dos tapetes, e a tradição dos tapetes se atribui que ela nasceu em Portugal. Então, que as diversas profissões da sociedade vinham, em geral, com aquilo que era próprio seu. Então, quem era do campo, que vendia rosas, que usava rosa, quem era o marceneiro, que usava serragem, que cada um fazia os tapetes, se essas confrarias buscavam se superar para ver quem fazia o tapete mais bonito para honrar nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Mas veja que no mundo nós temos diversos milagres eucarísticos. Nós temos, por exemplo, esse que eu lhes contei, de Orvieto. Na igreja nossa de Siena, nós temos hóstias que têm como que 800 anos e estão ali intactas, como frescas, como produzidas do dia anterior, que nunca se deterioraram. E o milagre eucarístico que é mais conhecido no mundo, e que eu estive lá porque é um convento nosso, dos franciscanos conventuais, é aquele milagre de Lanciano, aonde um sacerdote celebrando pelo século IV, ele vai duvidar da presença de Jesus na Eucaristia, e o sangue vai se coagular em 5 bolas, e o pão vai se transformar em uma carne. Esse foi um milagre profundamente estudado. Então, o Organismo Internacional, como a Organização Mundial de Saúde, estudou este milagre em abundância. Os 2 milagres mais estudados da igreja foram este de Lanciano e aquele de Guadalupe. Em todos os 2, naturalmente, não é função da ciência dizer assim, isto é um milagre, mas chegam à conclusão que, olha, aqui acontece alguma coisa tão grandioso que é além daquilo que é a capacidade da ciência. O que eles viram naqueles estudos de Lanciano? Eles viram que o sangue é um sangue comum de um hebreu, mas que esse sangue e esta carne são frescas, como que cortadas agora, como que apenas feito um corte ou apenas começado a sangrar. Mas esta carne é como cortada de uma espessura tão fina que nem hoje nós não temos aparelhos que nos permitam um corte tão preciso que não corta as células. Mas as células estão ali intactas e ainda vivas. Então é este milagre que faz milhares de pessoas todo ano ir ao seu encontro. Qual é a importância desses milagres eucarísticos? Eu diria assim, que os milagres, eles vêm ao encontro da nossa fragilidade. Aqueles sacerdotes que celebravam e não acreditavam, mas que é um dom para eles e um dom para todos os outros. Então, que, de fato, quando se perde a matéria do pão e do vinho, que é a matéria da Eucaristia, não é o sacramento da Eucaristia mais, mas é a presença de Jesus que vem em nosso auxílio para que nós possamos crer. Ou seja, a Eucaristia, como nós já ouvimos diversas vezes no tempo pascal, ela é aquela que produz a fé da igreja. Recordem-se de Emaús, quando viram a fração do pão, eles começam a crer. Jesus ressuscitado que aparece nos domingos para
reunir a comunidade, porque onde 2 ou 3 estão reunidos do seu nome, na missa nós estamos assim reunidos, é Ele que está no nosso meio. Ou seja, a Eucaristia é o alimento que nos sustenta na nossa caminhada. É o alimento da nossa fé. É o alimento que cria em nós a possibilidade de crer. É o sacramento mais presente da nossa vida. Por isso, é o Santíssimo Sacramento e o único dos sacramentos que merece não somente uma festa para lembrar a sua ligação com a paixão, morte e ressurreição, mas uma festa que nos fala da presença gloriosa e grandiosa do Senhor da sua igreja, que deve ser adorada, louvada, deve ser buscada. Aproximemo-nos desse sacramento, porque é esse o alimento da nossa vida de fé. O evangelho de hoje, Jesus vai fazer diversas promessas. É o capítulo 6, o maior discurso sobre a Eucaristia. Este evangelho nós já o comentamos quando estávamos no tempo pascal. Então é o comentário que você pode encontrar já feito. Mas o Senhor promete que quem come deste pão, bebe deste sangue, e esta pessoa tem a vida eterna. Não como os pais nossos que comeram maná e morreram, mas uma vida nova, uma vida com o ressuscitado. Festejemos esse dia e, sobretudo, seja essa celebração uma provocação de conversão para nós refazermos sempre a nossa relação com o Cristo presente na Eucaristia, que requer, para entrarmos nesse mistério, refazermos a nossa boa relação, uma relação sadia com o alimento corporal e uma relação de discípulo com a palavra de Deus, porque é a boa relação com a comida e a escuta da palavra de Deus que provoca a conversão, que são pré-condições para nós vivermos bem a Eucaristia. Para todos vocês, uma boa solenidade de Corpus Christi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.